Vejam o que é esse país, né? Vejam bem, queridos assistentes, visualizadores dos meus vídeos, ou dos vídeos enviados ao canal. Eu, dado a uma condição, digamos, humana, eu busquei montar uma marcenaria e para produzir, logicamente, com a complementação de renda. Fiz tudo, peguei um terreno todo cheio de sujeira, de lixo, e montei uma marcenaria. Algumas pessoas podem ver vídeos aí dos trabalhos que eu estou realizando. E diante disso, fiz tudo correto, dentro da medida do possível. Montei uma estrutura mínima possível, comprei as ferramentas com bastante, digamos, esforço, as ferramentas básicas para produzir algumas coisas, principalmente fazendo placas. E de repente começaram a surgir. Ou seja, o que acontece com a sociedade brasileira? A inversão dos valores, ou inversão de valores. Tá? Básicos, não considero que sejam virtudes, ser correto, proporcionar o melhor trabalho possível dentro da estrutura que eu consegui montar, da marcenaria artística, do qual eu denomino, classifico. Fiz algumas placas, entreguei pontualmente, estou fazendo alguns trabalhos, realizando alguns trabalhos, digamos, já que se sabe tranquilamente por aí, acabou o ofício de marcenaria, quase não existe mais marceneiros, os que exerciam essa função saíram do cenário, sabe-se lá por quais motivos. Tá? E de repente esse ambiente onde eu montei, em Santa Maria da Imperatriz, comecei a encontrar dificuldades, ou seja, pessoas que, dado a minha presença, sei lá, pacífica, educada e de um certo modo até culta, digamos, eu comecei a sentir a tirania, perceber a tirania. Pessoas tentando se aproveitar da minha passividade, tá? Então, e estou praticamente disposto a desistir. E muitas pessoas que acompanharam ao longo da minha vida, eu desisti de muitas coisas. Desisti de realizar grandes coisas. Eu viajei por 106 países em bicicleta, algumas pessoas me conhecem a minha trajetória de vida, viajei por mais de 150 países, estive, eu posso me recalcar um pouco, acreditar ou não, em 7 continentes. Foi um desafio a minha vida. Tive nesse país aqui as piores decepções da minha vida, realmente foram no Brasil. Em outro vídeo eu comentei, eu fui desde os primeiros anos aqui no Brasil, sempre tentaram me execrar, massacrar, me diminuir exatamente pela minha capacidade, digamos, de me adiantar o tempo em que eu vivia. Tá? Eu me lembro em períodos escolares no Brasil, eu, por exemplo, épocas de provas, né, como se dizem por aí, nem sei como se diz, acho que provas, assim, exames escolares, em algumas matérias eu me sobressaía. Eu simplesmente entregava, de repente, me lembrando aqui em algum momento, em 5 minutos, por exemplo, eu entregava a prova. Naquela época era múltipla escolha, em algumas outras categorias ou matérias tinham que cálculos, etc. Mas, eu era muito discriminado por isso. Eu comecei a sentir, eu falei, que diabos acontece com essa sociedade brasileira? Ou com a sociedade brasileira, com essa sociedade? Se uma pessoa é eficiente, trata de fazer as coisas como é, ou como devem ser feitas, no princípio mais básico possível, né, da simetria biológica, psíquica, etc. E as pessoas se aproveitavam disso. E eu tive uma péssima experiência aqui com uma família que me adotou. Família essa que era uma família que eu escrevi um conto, em uma época, acho que tem ainda em algum lugar aí, meus arquivos, uma família de canalhas.
Aí eu comecei a perceber exatamente a canalice na sociedade em si. Claro, deve haver outras sociedades, mas eu vivi em tantos países, logicamente não foram tempos tão duradouros, mas eu nunca vi uma sociedade com tanta predisposição à canalice, à falta de ética, à falta de moral. Me desculpem as pessoas que não são assim, conheço, não são muitas. Eu tenho um único amigo aqui no Brasil, se chama Délcio, é de Florianópolis, uma pessoa fantástica que me acolheu e me ajudou realmente em várias ocasiões, sou eternamente grato a ele. Mas por que esse país assim? Aí vão dizer, foi a colonização. Não é a colonização. Há uma índole brasileira do nefasto, da tirania, que eu não consigo entender. Eu vou me rebelar sempre. E estou disposto exatamente agora a desistir dessa maçonaria pela tirania de algumas pessoas. E cito pessoas que se dizem crentes em Deus.